Bom dia, pessoal. Hoje a nossa aula é sobre dinâmica dos fluidos. Então vamos falar um pouco sobre o que é o fluido, né? Então, os fluidos são todos os corpos que não são sólidos, no qual a massa toda pode ter a liberdade de fluir parte sobre parte. Então, mas por que ela flui, né? Então, vamos lembrar, né? Eu falei na outra aula lá sobre o empuxo. O empuxo era quando um corpo sólido estava sendo colocado dentro de um fluido, né? Vamos supor na água, e aí ele empurrado para cima, vai boiar, a parte boia, a parte afunda, né? Então, por que está acontecendo aquilo, né? Por que o corpo está sendo empurrado para cima? Então, na verdade, a ideia era que o empuxo é uma força que aparece, mas ela é derivada da gravidade, né? Ou seja, a força da gravidade é que puxaria o fluido mais denso, né, com mais intensidade do que o corpo, que, vamos supor, menos denso. E aí o corpo acaba subindo, né? E aí a gente verifica o empuxo. Agora, se o corpo for mais denso do que o líquido que está deslocando, então o que vai acontecer? A massa dele é mais concentrada, a gravidade vai puxar essa massa, né, com mais intensidade do que a massa do fluido. Então ele afunda, né? E isso acontece também no meio aéreo, que eu falei no caso do balão de ar quente. O ar quente dentro do balão é menos denso do que o ar do lado de fora. Conclusão, a gravidade puxa mais o ar frio do lado de fora do que o ar quente que está lá dentro. Conclusão, esse ar, porque o ar ocupa o lugar do balão, o balão é empurrado para cima e aí surge um empuxo, né, do meio aéreo. Bom, isso são sistemas no qual a gente está pensando no fluido de uma forma mais estática, né? Mas o fluido também escoa, o fluido também se movimenta. E quais seriam os motivos pelo qual o fluido vai se deslocar? Os mesmos, né? É sempre a força gravitacional atuando de algum jeito sobre o fluido. Então ela vai fazer, não é só ela, né? Poderia ser também a questão de dinâmica, né? De termodinâmica, que também faz com que os corpos se movimentem por conta das suas temperaturas, né? Bom, mas vamos pensar aí no caso do movimento devido à gravidade, tá? Então a gente tem aí, por exemplo, da chuva. Começou a chover, o que significa isso? Significa que a parte líquida, né, da nuvem está mais pesada, mais densa do que o ar em volta dela, portanto ela vai precipitar. Bom, e quando a chuva chega na superfície? Parou? Não parou. Ela vai se deslocar ao longo da superfície também. Sempre no sentido da parte da superfície que for mais baixa. Então, se tem essa questão, né, a gente está falando que está havendo uma variação da energia potencial gravitacional. Então a chuva estava lá antes de começar a chover, a água está lá em cima na nuvem, né? E aí, portanto, com uma energia potencial bastante alta. E à medida que chove, a água desce, né? Baixa rapidinho a sua energia potencial, chega na superfície. Ainda assim, o desnível vai dizer quais pontos da superfície tem um potencial mais baixo. E é para lá então que a água deverá se deslocar. Então, tem toda essa dinâmica aí. Agora, tem uma questão também com relação ao tipo de fluido que nós estamos pensando, né? Alguns fluidos se deslocam com mais facilidade que outros, porque a sua estrutura, na sua estrutura, as moléculas que compõem o líquido, na hora que alguma coisa se movimenta através dela, ou ela mesma se movimenta, não existe muito atrito. E outras existem muito atrito. Aquelas que existe muito atrito entre suas partículas, entre suas moléculas, a gente vai chamar de viscosidade, né? Então, a viscosidade é aquela condição na qual o líquido, né, tem oferece uma resistência ao movimento. Então, esses seriam os líquidos viscosos. Agora, tem outra questão. Além da viscosidade, dependendo do corpo que está atravessando, está se movimentando dentro do líquido ou em cima da superfície, ele vai provocar nessa superfície
uma certa agregação de partículas em volta, provocando um atrito que quase chega à situação de formar pequenos sólidos, né? Então, por exemplo, você já deve ter visto aqueles programas de televisão, onde que os caras correm para numa banheira cheia d'água e onde eles colocam lá uma grande quantidade de amido, e aí, portanto, uma proporção de 2:1, aquela superfície fica assim, fácil de você furar, caso você não provoque uma agitação. Mas se você provocar uma agitação nas partículas, ela se torna um corpo mais coeso, e aí forma uma certa resistência ao movimento que torna o corpo com características de sólido, tá? Mas isso se desagrega logo que parar a agitação sobre ela, né? Bom, então essas são algumas situações. E tem, por exemplo, com relação a esse tipo de fluido, né? A gente diz que ele é um fluido não newtoniano, né? Por que a gente fala que ele não é um fluido não newtoniano? Porque apresenta então essa resistência ao movimento no seu interior. Então veja bem, a velocidade das partículas varia de acordo com a densidade do material. Então nesses casos a gente pode dizer que existe que o líquido é chamado não newtoniano. Então a gente pode ter melhor definir isso como sendo a razão entre, né, o escoamento, né, pela resistência que o material oferece a esse movimento, tá bom? Aí fica melhor caracterizado qual vai ser o líquido que ele deixa ser newtoniano. Se o negócio for linear, né, permite que o corpo se movimente no seu interior, porque então você vai ter uma situação de viscosidade constante, então portanto você vai ter um líquido newtoniano, que permite normalmente que o corpo movimente dentro dele, tá? Então, com relação à viscosidade do líquido, a gente pode dizer que o líquido é um líquido fino, né, quando tem baixa viscosidade, portanto as suas moléculas permitem que se flua mais facilidade umas sobre as outras. Agora, se há muita aderência entre as moléculas, isso torna um líquido de maior viscosidade, portanto a gente chama de líquidos grossos, né? Então, por exemplo, outro exemplo também que a gente chama, que é estudado na rheologia, né, que é a parte da ciência que estuda essa densidade dos fluidos, os vulcões, né? Vulcão, quando ele é muito alto, que tem o caminho, né, muito estreito, ele acaba tendo uma lava muito densa, de alta viscosidade. E quando o vulcão ele é baixo, a cratera é muito baixa, não há muita o que arrastar durante a erupção, então vai fazer com que a lava seja uma lava fina, né, de menor densidade. Então ela consegue escoar com mais facilidade do que aquela que tem que passar por um caminho mais longo, né? Bom, então agora a gente vai pensar nos líquidos newtonianos, ou seja, aqueles, né, que tem baixa viscosidade e que o corpo pode atravessá-lo de forma suave, com aceleração ou sem aceleração, e de maneiras que não haja alteração na densidade, na estrutura do material, e portanto, né, você vai ter um fluxo, né, constante ao longo do fluido, né? E o que seria esse fluxo constante? Fluxo, a ideia de fluxo é qual? Um fluxo é a quantidade de alguma coisa que está passando por uma área por unidade de tempo. Então aqui no caso vamos pensar no fluxo do líquido. Então é a quantidade de líquido que está passando por um certo ponto, uma certa área, né, por unidade de tempo. Vamos fazer um estudo primeiro, antes de pensar no fluxo. Vamos pensar aqui numa situação estática. Aqui eu tenho um recipiente no qual
ele está em cima de um carrinho. Vamos pensar assim, aqui está em cima de um carrinho, com rodinhas aqui, tá bom? Rodinhas aqui. Aqui dá paradinho, colocou água e tem um corpinho que fica boiando, um pedacinho de madeira que fica boiando lá, certo? Na situação estática, o que nós temos? Que o empuxo para cima é igual ao peso do líquido que ele está deslocando. Então, o peso do líquido deslocado é igual ao empuxo, então o corpo está ali bonitinho parado. Beleza. Agora, se esse corpo, esse recipiente começar a se movimentar, veja, se ele começar a se movimentar para lá, o que vai acontecer? Vai haver uma força de arrasto, vamos dizer assim, contra o líquido. Então, o corpo, como o líquido não é sólido, à medida que ele está indo para lá, ele vai se deformar com facilidade. Então, ele se deforma. Esta superfície agora não é igual a essa, portanto, ela não vai oferecer o empuxo na mesma proporção para o líquido. Veja, aqui aparece, para o líquido não, um empuxo para o corpo. Aqui aparece um ângulo, que nós vamos chamar de alfa, tá? E vamos entender como é que fica sendo a força-peso e o empuxo sobre esse corpo. Então a gente tem que o peso do corpo continua puxando o corpo para baixo, né, sempre orientado para baixo. Só que agora o empuxo, que é perpendicular à superfície, aponta numa direção perpendicular. E por conta disso surge uma resultante entre essas duas forças. Ok? Surge uma resultante. Então a gente vai ter um ângulo aqui alfa, que é esse ângulo aqui, ó, né? Esse ângulo também é o mesmo ângulo de inclinação. O ângulo de inclinação da superfície é o ângulo de inclinação aqui do corpo em relação à vertical. Então a gente pode interpretar o seguinte: aplicando a lei de Newton aí, certo? Qual vai ser a aceleração que se apresenta nesse modelo, né? Então aí eu tenho o seguinte, que se eu pensar na situação que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado, o líquido deslocado aqui vai estar diferente, certo? O que nós temos aqui? Que o empuxo, bom, vamos pensar assim, ó, se esse aqui é o ângulo alfa, este daqui é a resultante, este aqui é o peso, e o empuxo é esse aqui, certo? O empuxo passa a ser aí a diagonal aí, certo? A hipotenusa. Então, como é que eu posso falar, né, relacionar a hipotenusa com o peso e a resultante? Então eu posso pensar na tangente. Tangente de alfa é igual ao cateto oposto, que no caso é a resultante, dividida pelo peso, que é o cateto adjacente. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente me dá a tangente de alfa. Então, a tangente de alfa vai ser massa vezes aceleração, que é a resultante, dividida por massa vezes g da gravidade, que é o peso do líquido deslocado. Então, eu corto aqui e tenho que a aceleração que esse corpo tem pode ser medida como g tangente do ângulo alfa. Então eu posso ter essa expressão aí para determinar a aceleração a partir da lei de Newton. Ok? Depois a gente faz algum tipo de determinação por exercício. Vamos pensar agora na situação que você tem um corpo, uma bolinha de isopor, vai. Então você prendeu ela num fio de lã lá, com cola, colou no fundo do recipiente, colocou água no recipiente até subir no ponto de que você tem a bolinha sendo empurrada para cima, mas presa pelo fio de lã. E aí você vai colocar isso aqui também em cima de um carrinho. Nessa situação está em repouso, tudo paradinho, empuxo igual
o empuxo aqui agora, ele é igual ao quê? Ao peso que está para baixo, mas também é igual à tração nesse fio. Então a força de empuxo que está empurrando o corpo para cima, não é só o peso, lá também tem a tração do fio puxando para baixo. E nesse caso, como é que fica a partir do momento que você acelerar o sistema para lá, né? Então aqui eu tenho o ângulo alfa, de inclinação da superfície. Então eu vou traçar aqui uma perpendicular para enxergar aqui, ó, o ângulo alfa. Este daqui é o peso. Esta daqui é a tração, certo? E a força de empuxo está para cá. Bom, agora tem que relacionar o peso com a tração, né? Temos que falar de uma coisa só. Então, se eu pensar numa coisa só aqui, eu posso pensar o seguinte: o peso e a tração, né? Se o ângulo aqui é o ângulo alfa, o peso é o cateto adjacente. A tração é a hipotenusa. Então eu vou relacionar o cateto adjacente com a hipotenusa. Então eu vou usar o cosseno. Então, cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Certo? Portanto, a tração, ela é peso sobre cosseno alfa. Ok? Aí eu pego essa informação e vou fazer aqui, ó. Eu tenho a tração e mais o peso cosseno alfa. Aí eu relacionei todo mundo. Veja que se o cosseno, se alfa aqui, ó, for zero, então alfa aqui é zero. Alfa zero, cosseno de alfa é 1. E aí eu tenho a situação que o empuxo é igual ao peso mais a tração, certo? Aí, se chegasse na possibilidade de que isso aqui com grande velocidade fizesse com que o líquido, né, assumisse uma posição vertical, então seria 90 graus, cosseno de 90 é zero, isto daqui seria indeterminado, né? Então nós teríamos uma situação aí de que você não consegue determinar um empuxo sobre ele, ok? Vou apagar aqui e a gente já continua. Bom, agora a gente vai falar então da vazão, né? Então o que é a vazão? A vazão é a quantidade então de fluido que passa por uma certa, que atravessa uma certa superfície. É o fluxo, certo? Então vazão é o fluxo. Vamos representar pela letra φ de fluxo. O fluxo é a quantidade de água, por exemplo, né, o volume de líquido, então ΔV, que passa por unidade de tempo, então por ΔT. Ok? Bom, mas ΔV é variação de volume. Então como é que eu calculo variação de volume? Vamos pensar que aqui é um tubo, certo? E que o líquido está indo para lá. Então eu vou pensar aqui um ΔV, uma quantidade de volume que está passando aí por unidade de tempo. Então essa quantidade de volume é a área da base, a área do cilindro, da superfície aqui nessa área, vezes essa distância aqui. Então eu tenho área, vamos supor que essa área não mude, tá?
vezes ΔX, que vai ser esse espaço que eu estou percorrendo aqui, sobre ΔT. Agora, o X que ela está se movimentando, o espaço percorrido, é a velocidade de movimento, né, vezes ΔT. A velocidade vezes ΔT vai me dar o X. Né? Aqui é o A e aqui é o X. Então, ΔX é velocidade vezes ΔT vezes área sobre ΔT. E aí eu tenho que ΔT sobre ΔT, eu posso cortar. Portanto, o fluxo pode ser medido pela velocidade do fluido vezes a área. Gente, cuidado para não confundir esse Vzinho com esse Vzão. Aqui é velocidade, aqui é volume, tá? Então, o fluxo é a velocidade com que o fluido se desloca vezes a área na qual ele está percolando. E veja, se o líquido ele é newtoniano, não vai mudar a sua densidade, não vai haver um rearranjo da sua densidade, né? Um rearranjo das partículas lá dentro. Então o que acontece? Ele vai ser constante, o fluxo vai ser constante. Significa que a velocidade com que está percolando vai ser constante. Então a gente tem que, para um fluxo constante, vale dizer o quê? Que a velocidade inicial, uma certa área inicial do tubo, vai ser igual à velocidade, uma posição mais para frente, vezes a área que ela estiver passando. Então, se esse tubo, ao longo do caminho, diminui de área, se diminuir a área daqui para cá, o que deve acontecer? A velocidade deve aumentar para compensar essa igualdade. Então veja bem, o que se determina, né, o que se consegue determinar é a geometria do caminho por onde vai passar o fluxo, por onde vai passar o líquido. Então se você aumentar essa área, a velocidade diminui. Se você diminuir essa área, a velocidade aumenta. Então quem vai determinar realmente o fluxo é a área na qual você tem disponibilizado. A velocidade, como eu falei no começo da nossa discussão, ela é basicamente dependendo da diferença de energia, diferença de potencial gravitacional na qual se encontram os dois pontos por onde está passando a água, né, o líquido, desde que não seja uma bomba, né? Se for uma bomba bombeando água, a conversa é diferente. Né? Mas pensando no deslocamento natural do rio, ou quando você vê a água escorrendo na rua, né? A água escorrendo na sarjeta da rua. Se por uma região a sarjeta ficar mais estreita, ali a água deve fluir com maior velocidade, certo? O rio também, onde o rio vai convergindo a sua superfície, a velocidade aumenta. E aonde ele diverge a superfície, as margens divergem, ali diminui a velocidade, certo? Então isso é uma constante aí, certo? Vamos dar um exemplo disso daí, mas a aula vai ficar um pouco comprida demais. Eu vou só passar um questionário perguntando alguns detalhes dessa conversa toda aqui. Espero que eu tenha conseguido passar a ideia para vocês. Qualquer coisa vocês dão uma pesquisada a mais para responder as questões que eu vou colocar aí no Google Classroom, tá bom? E alimento na próxima semana, que a gente vai ter que estar falando da mesma coisa, na próxima semana eu já vou alimentar com questões, tá? Exercícios resolvidos. E aí fica o negócio mais bem trabalhado, tá bom, gente? Hoje teoria, semana que vem exercícios, que também é teoria do mesmo jeito, né? Tá bom? Legal? Essa é a nossa aula de hoje.